Fala, amigos patriotas. Alan dos Santos fez um alerta duro. O Brasil estaria se tornando uma rota central do narcotráfico internacional. E, enquanto o crime organizado movimenta fortunas, Flávio Bolsonaro promete uma resposta sem recuo. O país está diante de uma escolha decisiva? Pena, porque esse bloqueio de quase meio bi do trem de Aragua mostra que o Brasil realmente está sendo visto pelo mundo inteiro como o maior hub de apoio ao narcotráfico da América Latina. Posição antes ocupada por Colômbia e Venezuela. Isso é um dado assustador que, se você em casa já tem ciência disso, fala isso para os seus amigos. Fala isso para aquele teu, aquele teu colega de direita que quase não acompanha a política. Vira para ele e fala assim, cara, você não percebeu ainda que nós estamos ocupando o lugar da Colômbia e da Venezuela no apoio logístico financeiro ao crime organizado terrorista em toda a América Latina? Em toda a América Latina. O Flávio Bolsonaro, nesse evento, o Brasil Sem Medo, ele fez questão de pontuar coisas que dói quando você fala do seu próprio país. Nós estamos abastecendo 50% da cocaína da Europa. 50% da cocaína da Europa sai do Brasil. E o Flávio falou, nós não temos uma folha de coca plantada no Brasil. De onde esses narcotraficantes terroristas estão pegando toda essa cocaína? Como é que se anda tão tranquilamente assim no Brasil? Dá raiva quando você em casa sabe que se tiver um extintor, que não tiver... Hoje em dia não tem mais essa porcaria, né? Mas tem ainda, nem sei se no Brasil tem essa exigência maluca de extintor. Ainda tem essa merda? Ainda não sei. Pedri? Ainda tem. Tem? Aqui nem existe, você sabe, né? Aqui não existe negócio de extintor. Mas assim, se você não tiver a porra de um extintor no teu carro, o carro é teu, você pagou. Você tá pagando ainda, ou já pagou, com muito sacrifício. Pagou 5 vezes mais o preço. E se não tiver uma porcaria de um extintor ali, a tua propriedade, que é o carro, você não pode usar. Ontem eu tava vendo um vídeo esqueci o sobrenome agora da Fernanda, uma menina muito, ela faz vídeos bem legais, assim, e ela esteve aqui nos Estados Unidos com o marido dela, a gente tentou trazer aqui para a timeline, não deu tempo, mas parece que ela vai voltar junto com o marido e eu quero entrevistá-la. Ela mostrou um vídeo, né, qual é o preço de um Cybertruck da Tesla para as pessoas no Brasil, quanto que custa aqui, quanto que você paga de entrada, quanto você paga por mês, e eu coloquei lá, eu falei assim, eu tenho um leasing de um Tesla modelo 3. Ela falou assim, gente, é incrível, você está parado com o carro na garagem, você diz para onde você quer ir, você não precisa fazer mais nada, o carro está dirigindo. Sim, é verdade, o meu, que é o mais simplesinho de todos, é o modelo 3, ele faz isso. Você digita ali onde você quer ir e pronto, acabou, só tem que botar o cinto. Pum! Você nem toca no volante. Ele pede pra você pisar no freio. Tá tentando mostrar o pé aqui. Você pisa no freio, o carro já, plum, acabou, já tá ligado, você bota o destino, eu pago $500 por mês. $500 por mês para você ter um carro que dirige para você o tempo todo. No Brasil você não pode ter isso porque esses canalhas, eles querem te fuder. Desculpa, eu tô tentando evitar palavrão por causa da TV, cara. A gente tá chegando pertinho já da TV, falta pouquíssimo. Eu já vou dar com a língua nos dentes aqui, os primeiros testes já começam semana que vem, já com as antenas e tal. A gente vai ter a nossa TV aqui em Orlando. Mas assim, eu tô segurando os palavrões, mas PQP, cara. Extintor você não pode ter. Como é que esses caras carregam toneladas de cocaína? Putz, cara, sabe? Se a sua lanterninha ali estiver falhando, vai ter alguém ali que vai te parar, vai te encher o saco. E os caras conseguem carregar cocaína. A gente consegue abastecer 50% da cocaína na Europa. Pô, se você estiver vendendo picolé no seu bairro, se não estiver dentro dos padrões dessas regulações loucas que tem no Brasil, você é vilão. Você é o tal do criminoso. O Estado vai te atuar ali, ó. Não pode não.
Você não pode vender picolé, não pode vender salgadinho aqui, não. Outro dia eu tava vendo um vídeo de um rapaz no Instagram, ele colocando ali, todo dia vazio, o hambúrguerzinho dele. Deu vontade de fazer publicidade de graça aqui. Ele falando assim, o tempo todo, ele gravando todos os dias, tá vazio, tá vazio, tá vazio, mas eu creio em nome de Jesus, um dia isso aqui vai estar cheio. Dói, Pedrinho, ver essa porra, sabe por quê? O Brasil tinha que estar cheio de gente ganhando dinheiro, cara, trabalhando honestamente. Se um cara abre um troço desse aqui, Pedrinho, é sério, ele vai ganhar dinheiro pro resto da vida, cara. Pedrinho, encontrei um rapaz, amigo do Alan, que é nosso colaborador, parceiro, amigo, assinava desde a... Desculpa me emocionar, cara, mas é que eu fico muito puto com essa porra. O cara veio pra cá como pedreiro. Pedreiro, assim, ele trabalha com construção, mas é pedreiro no Brasil. Tinha uma empresazinha, veio pra cá, conseguiu o green card. Beleza, o cara fez uma obra, Pedrinho, uma obra. Uhum. O nego viu a idoneidade do cara. Sabe o que o cara assinou no mês seguinte, velho? O Walmart e Target. O cara tá com dinheiro pro resto da vida. Imagina, cara. Imagina. Só que essa era pra ser a realidade de todo brasileiro que tá trabalhando, cara. Brasileiro é um povo bom, né, Alan? Um povo honesto, trabalhador, cara, na sua maioria, aí, cara. Aí os caras conseguem fazer movimento de meio bi, sendo investigado desde 2024, só agora que nego teve... Pô, vai você fazer uma movimentação de R$200 a mais do que o Estado permite. Se nego não vai ferrar a tua vida. Tá na hora de mudar isso. É Flávio Bolsonaro ou narcotráfico. E uma elite burra nela, o que me irrita mais, tá? É essa elite burra, afetada, né? Afetada por forma. Eu não gostei tanto do Eduardo. Eu não gostei tanto que o Flávio falou isso. Enquanto ele está sendo currado pelo PT, pelo Estado, sendo pilhado, tendo as suas empresas vilipendiadas por essa taxa de impostos absurda. O cara tá tendo que contratar segurança particular para chegar em casa, com carro blindado. E tá ele afetado com a estética de algum Bolsonaro que ele não gostou. Ou seja, é aquele cara que o mundo tá acabando, mas ele tá preocupado com um sinal de Wi-Fi. É uma coisa enlouquecedora. Eu tenho, assim, dos últimos tempos, não perdido a paciência, mas às vezes as pessoas falam, não, porque os independentes, nós temos que conquistar os independentes e tudo mais. Eu falo, pô, tudo bem, né, os independentes, vamos ver se são independentes, porque o que parece é que essas pessoas são dependentes, né, dependentes de uma ideia ao qual a imprensa coloca na cabeça deles, de uma estética ao qual as esquerdas dominam há 30 anos, aí por um motivinho, não, eu não gostei. Então, assim, o que me enlouquece, Alan, que eu fico realmente... sempre aquela desculpa mas é sempre aquela desculpa esfarrapada, o cadastro não estava amarrado do jeito que eu queria. É isso, Alan, é isso. Deixa eu só fazer o público participar um pouquinho com a gente aqui. Claro. A Rose lembrou, cara, a meia tonelada de queijo, porque a porra da prefeitura não quis dar a permissão para a mulher e o pessoal de Minas Gerais, acho que foi Minas, né? Perdeu ali. O Cleitinho, inclusive, entrou em contato com eles. Meia tonelada de queijo eles perderam jogado na lata do lixo. A gente tem um vídeo aqui, Pedro, para mostrar, que a gente vai fazer todos os dias, a gente está mostrando esse vídeo é do Flávio, e como a Timeline é uma empresa americana, a gente caga pro TSE, caga para qualquer coisa, a gente pode mostrar o que a gente quiser, a hora que quiser, do jeito que nós quisermos. E eu quero esse vídeo aqui que você leve para o seu vizinho, para o seu amigo, para explicar uma coisa para ele. É Brasil com o Flávio Bolsonaro contra o narcotráfico. Não é Flávio contra Lula. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que os Estados Unidos diz que os nossos criminosos aqui são terroristas. É Lula contra todo o Brasil. 72% concordam em enquadrar essas organizações como organizações terroristas. E não para por aí. Enquanto Lula foi contrário a operações contra faccionados no Rio. A decisão do juiz era uma ordem de prisão. Não tinha uma ordem de matança. As pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. O povo aprovou. Que 8 em cada 10 moradores de favelas no Rio aprovam as ações da polícia da última terça. A maioria da população do RJ aprova a ação. Ao condenar o anúncio das facções como terroristas, ele mostra mais uma vez que não está do lado do povo. A filhinha acaba de ver o pai baleado. São esses que ele protege.
traficantes que são, sabe, vítimas dos usuários. Nossos criminosos aqui. Eu estou muito triste hoje. A soberania do Lula é defender bandido. Anotem aí. Marginais de CV e de PCC. Ouçam. Metam o pé do Brasil até dezembro desse ano, porque senão a partir do ano que vem vai todo mundo ser preso ou vai ser neutralizado pelas nossas polícias. Marginal não vai ter mais vez aqui no Brasil. Diante de tudo isso eu te pergunto, qual tipo de jornalismo você quer? Um jornalismo transparente, aberto, que fala com você com todas as letras, sem ser engomadinho e que diz a verdade na cara dura? Ou você quer um jornalismo isento, que fala bonitinho, enquanto todo mundo está colocando dinheiro no bolso? E você? Como você está? É por isso que nós estamos aqui todos os dias para lutar contra essa imprensa maldita. Não deixe, né, de curtir. Às vezes a pessoa está ali assistindo, está gostando do conteúdo e acaba esquecendo de curtir. Curta, compartilha, divulga. Vê ali se você já curtiu, confere direitinho se você já curtiu a live de hoje. Pedri, eu te interrompi, mas por favor, continue o seu raciocínio, porque eu trouxe aquele caso da meia tonelada de queijo, aquela, cara, que dali, eu já ia falar aquela P, né? Aquilo me irrita, cara. O que a gente viu na pandemia, né, Alan, fechando lojas ambulantes aí. Exatamente. Que precisavam vender o almoço para pagar o jantar, né? Então, assim, a gente vê o Estado adentrando a vida das pessoas, entrando na sala de estar das pessoas, e a gente tendo somente um grupo político combatendo isso no Brasil, que são os Bolsonaros, é o bolsonarismo, é a direita brasileira que se formou de forma muito sólida a partir de 2018. Por isso, assim, eu sigo essa linha, tá? Eu sei que tu é duro também, tu tem a minha linha dura, porque não adianta a gente ficar adulando também quem, na verdade, precisa tomar um choque de realidade. As pessoas, sobretudo, volto a dizer, essas elites, a gente sabe que a gente tem muito parente, a gente tem gente que, né, amigos, né, que estão ali, não, esteticamente. Gente, é hora de acordar essas pessoas. A imprensa, ela destrói algo que o professor Olavo nos ensinou, que é talvez a questão, uma das lições mais importantes que ele deixou para nós, que é o senso de proporção, a gente proporcionar a realidade. A imprensa destrói essa proporção da realidade, ela faz com que a gente não tenha mais aderência a sentir a realidade. Ou seja, o teu problema estético com os Bolsonaros, que eu não sei qual é, porque eu não vejo nenhum problema estético, não pode ser maior que o combate ao narcoterrorismo. Porra, desculpa o palavrão, mas eu me indigno com isso, porque a gente fica assim mesmo, mas só falando a gente fica explicando para as pessoas, a gente fica falando de uma forma às vezes, né, até um professoral, e tu é assim, né, Alan? Tu é um cara que é um professor e ao mesmo tempo um cara sanguíneo, o que é muito importante para o país, mas nós temos que chacoalhar essas pessoas para elas entenderem de uma vez por todas. Olha, a gente pega esses frames vagabundos, porque a rachadinha tá a rachadinha, gente, que é uma questão histórica da política brasileira, ela tá na carta do PT, o petista que entra no erário público tem que doar parte do seu salário. Então, assim, vejam como eles conseguem transformar, e aí a gente vê esquerdista, não, porque a rachadinha diz assim, acordem, gente, acordem, vocês estão sendo manipulados por uma imprensa que não deixa vocês verem a realidade, que trata vocês como ratos de laboratório, um experimento social. O Brasil é um experimento social, e que a gente só conseguiu sair disso por causa das redes, por causa do Alan, por causa do Bolsonaro, por causa do Olavo. Nós não podemos perder isso, gente. Isso foi a nossa saída, e eu acho que essa massa desperta, e graças a Deus, gente, eu acho que isso nós temos que dizer, existe sim uma massa desperta, mas nós precisamos avançar mais. Nós precisamos avançar nessas pessoas que ainda são confusas pelos motivos mais fúteis possíveis, mas que precisam acordar. Essas pessoas precisam acordar para a guerra, precisam acordar para o latrocínio que está sendo feito na frente da sua casa, precisam acordar para o narcoterrorismo, né, que subjuga 50 milhões de brasileiros, né, para a economia brasileira que está a pino. Nunca se fechou tanta empresa nesse país. Vejam, Alan, o PT,
assim como foi feito na Venezuela, colocou o Márcio Pockmann no IBGE. Vocês têm ideia? As pessoas não têm ideia. O Márcio Pockmann no IBGE é o cara que vai mudar as fórmulas ao qual o IBGE historicamente calcula os índices econômicos do Brasil para lhe dizer que que o Brasil está indo bem. Mas ele está modificando essas fórmulas, assim como foi feito na Venezuela. Ou seja, a realidade não é o que a imprensa te fala. Acorda, não é o que está na capa da Folha, do Estadão, né? Então, é isso que a gente precisa seguir. Eu acho que essa guerrilha pela verdade, ao qual tu encampa muito bem, tem que estar dentro de todo brasileiro. Não aquele desânimo, o áudio, mas isso e aquilo. Acorda porque nós continuamos aí a avançar. Quer queira, quer não queira, Alan, eu acho que, eu sempre falo isso, nós hoje temos sim um partido de direita, nós ocupamos 30% das casas legislativas no Brasil, nós vamos ter governadores de direita, o que nós precisamos agora é avançar, é ter uma televisão de direita, como tu tá construindo aí nos Estados Unidos, Alan, é ter a lucidez, né, de entender que esses postos culturais, como a própria educação, né, precisam ser ocupados pela direita. Esse negócio de educação de esquerda acabou também, é uma coisa que, né, a gente precisa avançar nisso de alguma forma. Então, essa lucidez do povo brasileiro, que graças a Deus ela existe, na tia do Zap, no tio do churrasco, que a gente precisa fazer com que ela avance, né, nesses grupos que esteticamente e sem senso de proporção algum, ainda ficam titubeando entre o bem e o mal. Não dá mais, a gente precisa despertar essas pessoas, nem que seja da forma mais dura possível. Nós não vamos deixar o país de novo, né, cair nas mãos, né, ou seguir nas mãos desse sistema narcoterrorista, porque a estética daquele amigo continua fazendo com que ele não enxergue a realidade. Vamos acordar, vamos nos unir, né, vamos ficar juntos, para que a gente obtenha êxito, né, em despertar essas pessoas para o que realmente acontece no país. E aí, o que você achou desse vídeo? Conta aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. E se você gosta de acompanhar política, notícias e os assuntos que realmente mexem com o Brasil, se inscreva agora no canal Radar da Direita, ative o sininho e fique por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima!